Estamos aqui no ar mais uma vez para um programa Bíblia JFA Conecta, download da Palavra de Deus no seu coração. Um programa para gastar 1 hora do seu dia, 1 horinha, pensando em aspectos da Bíblia, do dia a dia, do nosso cotidiano. Palavra escrita desde 3.500 anos atrás, para hoje, para você, para o seu momento. Então, se você está disposto, aumenta aí o volume do seu rádio, chega mais perto da tela do seu computador. Estamos nas mídias sociais, Bíblia JFA Conecta, fmmusical.com.br ou então nas próprias ondas do seu aparelho de rádio FM, para falar de Jesus, para falar da Palavra de Deus. E como sempre, estamos aqui bem acompanhados. Estou aqui com o Paulo André. Boa tarde, Paulo André. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Mais uma semana aí, todos nós reunidos aqui às terças-feiras à tarde. Agora são 4h02 para você que está ao vivo, viu? Estou me vendo. E hoje nós trouxemos um tema especial, hein, pai? Um tema diferente, um tema que eu não sei se todo mundo entendeu pelo Instagram. Acho que a maioria sim, mas teve umas respostas, outras eu acho que a pessoa não entendeu a pergunta. A pergunta do programa de hoje, pai, é: quais são os negócios do pai, falados em Lucas 2,49? Lucas 2,49, Jesus falando que veio cuidar dos negócios do pai. Que negócio é esse? Que negócios são esses, né? Ou que negócio é esse? É singular ou é plural, hein? Já vai dar dica? Vamos ver. Fique aí, não saia daí não. Nós vamos discutir. Afinal de contas, Jesus tinha negócio aqui, é? Exatamente. Então você que acha que sabe a resposta da pergunta do programa de hoje, pelo chat do Instagram ou pelo chat do YouTube, eu tô monitorando todos eles aqui. Participe, mande também pelo nosso WhatsApp se você quiser, 11 3655 7627, 11 3655. Manda aí a resposta da pergunta: quais eram os negócios do pai que Jesus veio tratar aqui, hein? Que negócios eram esses? Qual era o objetivo desse negócio? Era negócio mesmo? Jesus veio fazer trading? Jesus veio fazer day trade. Ele veio fazer day trade, ele sabia qual que ia ser o futuro. Qual é o futuro, e já negociava a produção agrícola de Israel lá. Quanto vai dar de oliveira, de trigo. Trigo tem até hoje contrato na Bolsa de Chicago, hein? Então, que negócio era esse que Jesus veio fazer aqui? Quais eram os negócios do pai? Então você que acha que sabe, você que gostaria de arriscar uma resposta, vai mandando, que hoje a gente vai falar sobre esse assunto, quais eram os negócios que Deus veio tratar aqui. Um monte de gente mandou respostas das mais variadas no Instagram. Muitas pessoas... Eu também não sei, viu? Vou ser honesto aqui com a audiência, eu não tenho a certeza plena de qual que é a resposta. Então eu também fui ali arriscando, chutando, peguei algumas, vamos ver se estava bom. E a gente fez mais uma pergunta também: qual é o objetivo desse negócio que Deus veio fazer aqui, tá? Se ele veio cuidar dos negócios do pai, qual era o objetivo desses negócios? Fizemos 2 perguntas, mas a pergunta do programa de hoje era: qual eram os negócios do pai que Jesus veio cuidar aqui? Aí vamos falar também das traduções, e hoje tem um programa bem divertido. Então, vamos ao versículo que pautou toda essa discussão. Vamos ouvir Lucas 2,49. Conecta com o versículo do dia. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Conecta com o versículo do dia. Que versículo mais diferente, não é mesmo? Qual que é o contexto aqui? Jesus, Lucas 2, então tá começando a história. Jesus estava começando, ainda era um morador da casa do seu pai. Sabe quando seu filho ainda não casou e tá morando com o papai, com a mamãe? Que saudades. Então, Jesus estava lá com a família, morando, e portanto, devia obediência, devia respeito, devia satisfação do que ele faria, não faria, de onde ele estava ou não estava, aos seus pais. Como todo pai, principalmente a mãe, quer saber onde o filho tá, quer saber que hora vai voltar, quer saber onde dormiu.
Depois que casa, não avisa mais nada, né, Paulo André? Se dormiu, se não dormiu. Ainda bem. Essa é uma libertação necessária. Mas Jesus estava nessa situação, então eles foram a Jerusalém, foram ao templo, lembrando que Jesus morava em Nazaré, portanto era uma viagem, e eles foram lá e na hora de ir embora, cadê? Cadê o menino? Cadê o rapaz? Então, procura e não aparece. Daí então, quando vem e aparecem, vou ler aqui, ó, a partir do versículo 43. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Já vi que minha mulher é judia, mas jamais aconteceria isso com ela, viu? Voltar para casa sem saber que o filho tá junto ali. Por que eles pensaram que ele estava em outro lugar? Porque eles andavam em grupo, em bando, né? Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Você vê também aí outra razão para acreditar que José e Maria não tinham só Jesus como filho, né? Porque se fosse o filho único, estariam com certeza olhando só para ele. Tinha mais gente ali, estavam andando juntos. Começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Eu já imagino aqui como é que foi o diálogo de José e Maria nessa hora, né? Porque, óbvio, a culpa é do José, né? Óbvio. Como que você fez para deixar o menino sumir? Você não estava de olho nele, eu não te falei, eu não pedi, eu não avisei, eu não queria ficar dando ordem para não ficar chato. Então a mãe tá lá querendo saber, não deixa. Eu lembro quando nós fomos com o Paulo André, pequeno, fomos só os homens com seus filhos no zoológico. Foi meia hora de listinha de prioridades, né? O que fazer, o que não fazer para não perder. E eu tava tão ligado lá que o filho do meu amigo lá sumiu no meio da confusão no zoológico, sumiu. E deu aquela paura, então, pronto, cadê o menino? E o pai já tá ficando meio desesperado, porque também a mãe já tinha dado também a sua listinha de meia hora. E, aliás, eles até hoje estão próximos da Bíblia JFA, hein? Não vou dar spoiler aqui de quem são. Mas um medo, uma ansiedade, um temor. Onde está o menino? E então eles voltam um dia de caminhada para Jerusalém. E olha só, depois de 3 dias, o encontraram no templo. Meu amigo já devia estar descabelado o negócio ali, devia estar já muito angustiado. 3 dias procurando e não sabendo aonde. Foram encontrar ele aonde? No templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Jesus estava lá tranquilo, discutindo teologia, fazendo afirmações e ouvindo respostas dos mestres, dos grandes rabinos, da inteligência máxima do judaísmo que ficava ali no templo em Jerusalém. Lembrando que essa parte aqui, ó, se você pensar aqui no próprio capítulo 2, tem lá a profecia de Ana, que era a filha de Fanuel, da tribo de Aser, que tinha lá visto Jesus nascer, né? E quando viu, tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua cidade de Nazaré da Galileia. Quer dizer, quando Ana viu o menino, ela reconheceu que ele era o Messias. Simeão, que era um outro profeta, também reconhecia que ele, já posso morrer porque os meus olhos contemplaram o Messias. Este menino está destinado a causar a queda e o surgimento de muitos de Israel e a ser um sinal. Então, Jesus já estava ali no começo da sua vida com uma expectativa sobre ele, criada. E agora, passa-se o tempo, ele volta para Jerusalém, está lá discutindo com os fariseus, está lá discutindo com doutores. Ele já tinha 12 anos. Então ele estava na época de fazer o seu bar mitzvah, que é justamente a cerimônia de entrada no mundo adulto dos judeus, né? Já se considera um adulto a partir dos 13 anos.
Jesus estava com 12 anos, um adolescente para os dias de hoje, e ficou 3 dias conversando e discutindo com os doutores ali. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Eu acho que isso aqui está bem assim, amenizado, né? O que ela deve ter dito para ele lá, né? Por que você fez isso com a gente? Como que você não dá satisfação? Como que você fica aqui e esquece da vida? 3 dias estão procurando e você não fala nada. E a resposta de Jesus: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Nem eles e nem nós, pelo visto. Porque o assunto aqui é negócios do meu pai. A resposta de Jesus foi: por que você está preocupado aqui? Você não sabe que eu tenho que tratar dos assuntos, dos negócios do meu pai? O interessante é que quando você vai na tradução lá do grego, que é a língua que foi escrito, não aparece a palavra negócios. Por isso que muita gente aí deve ter procurado Paulo André no Instagram falando: escuta, e a tradução aí, não é negócios, aqui tá casa, não foi isso? Teve muita gente que falou casa, teve pessoas que falaram outras traduções também, palavras que eu acho que até encaixam melhor do que no contexto do que casa e negócios. E também eu peguei no grego, né? A gente viu no grego qual é a palavra, eu só não consegui achar nenhum lugar pronunciando a palavra em grego, ainda tô procurando aqui. Mas vamos trazer também a definição no grego para ver o que realmente está sendo falado no original, né? Então, na verdade, essa é uma discussão interessante, porque no grego não tem nem a palavra casa e nem a palavra negócio. Aliás, não tem palavra nenhuma. Ele está subentendido na frase. Jesus está querendo ficar naquele lugar. Então, se fosse traduzir assim, literalmente do grego, diz assim: e ele disse para todos: por que vocês estão me procurando? Vocês não sabem que é tá vendo? Lá no meu pai que eu pertenço e que eu devo estar. Tem uma tradução livre aqui minha, aqui do grego. Eu peguei a tradução do grego em inglês. Mas não consigo. Não consigo achar pra fazer o Google pronunciar isso. Quem tá procurando a palavra que eu falei, que é a palavra-chave. A palavra-chave aqui não é casa e não é negócio, porque no grego aqui tá a palavra tois, que é o ou a, é um artigo. É no, né? Então não tem aonde. E aí, então, no subentender do texto, que ele está falando casa, porque estaria no templo de Israel, né, de Jerusalém, e os pais estavam falando de que eles tinham que ir para a casa deles. Então ele falou: eu tenho que ficar aqui nesta casa, na casa que me pertence, a casa de meu pai, o templo. Mas a palavra-chave aqui é o dei. Dei, que não é... Dei em latim é Deus, mas aqui é em grego. Esse grego aqui, esse dei aqui do grego, é o sentido de pertencer. Tem um outro significado, que é onde a King James Version e as traduções mais antigas traduziram negócios do meu pai, porque é onde eu sou necessário, onde é inevitável, onde é a minha... My duty, como é que eu falo isso aí? Meu dever. Meu dever. Onde eu devo estar. Onde eu devo estar, isso aí, perfeito. A Paula sabe tudo de grego. Muito. Então Jesus está falando: vocês não sabem que eu tenho que ficar aqui, que é onde eu devo estar, onde eu tenho tarefas, onde eu tenho função, na casa do meu pai? Então aqui, essa pergunta, que é a pergunta que nós fizemos sobre se igreja é negócio, dá confusão, porque negócio é visto como algo, uma empresa, né? Gerenciar um negócio, fazer ganhar dinheiro, vamos ganhar dinheiro. Igreja é lugar de ganhar dinheiro? Aliás, o pessoal respondeu o quê, hein, Paulo André? Eles estão... Eu fiz todas essas perguntinhas no Instagram aí, se igreja é negócio, se é... todas nesse sentido. Eu vou falar as perguntas aqui, mas eu não vou entregar as respostas. Não, tá bom? Não, que eu tenho mais pra falar aqui. A primeira pergunta que eu fiz no Instagram foi: a igreja é um negócio? A segunda foi: o objetivo de um negócio é dar resultado?
todo resultado é financeiro, tratar a igreja como negócio é errado. E aí, quais são os negócios do Pai falados em Lucas 2,49? Veio de todo tipo de coisa. Teve gente que não entendeu, achou péssimo, falou: o que vocês estão falando? Que heresia é essa? Mas eu se divirto, como dizem as pessoas. Muito legal a participação de todos. Aqui no segundo bloco eu vou trazer também na pergunta aberta pessoas falando aspectos dos negócios do Pai, né? Porque foi a pergunta que eu fiz aqui no começo. É o negócio do Pai ou são os negócios do Pai? Tem várias coisas que competem ao negócio do Pai. Vou trazer essa pergunta no segundo bloco. Pode terminar a sua primeira parte aí que eu tô anotando. Então já falamos aqui que nesse texto de Lucas 2 não aparece a palavra negócios. Traduzir para casa, dá a impressão que Jesus está falando assim: eu queria ficar aqui na minha casa, tô aqui na casa do meu pai, é o meu lugar, é minha casa. E não é esse o sentido do versículo. Quando fala tratar dos negócios do meu pai, como se ele estivesse negociando alguma coisa lá, também não é esse o sentido. Mas ele está falando que aquele lugar é o lugar onde ele tem que desenvolver o seu trabalho, onde tem as suas tarefas, onde ele é chamado, onde está o dever daquilo que ele tem que fazer. E isso está escrito lá no grego, sim, que é o lugar do dever, o lugar da necessidade, o lugar da prioridade na casa de Deus. Agora, há muitos outros textos da Bíblia em que aparece a palavra negócio. Uau! Pausa para espirrar. Uau! Falou de negócio, deu alergia, tá vendo? Obrigado por essa cobertura fonográfica aqui. Vamos voltar lá. Um texto muito famoso e que fala de negociação é a parábola dos talentos. A parábola dos talentos tem vários textos correlatos, né? Mas fala basicamente numa versão que um senhor tinha que partir para fazer os seus negócios, viajar. Chamou os seus servos, entregou os seus bens e deu a um 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, segundo a sua capacidade, e ausentou-se. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. E esse negociou tradeou mesmo, a palavra do Paulo André aqui, que é tradear, ergasato. Ergasato, que é traduzido como trade, como negócio, como fazer negócio. Então, nessa parábola, Jesus está falando que aquele homem conseguiu fazer negócios, trabalhar, performar, transformar pelo seu trabalho os 5 talentos em outros 5. O de 2 em outros 2, e o que não fez nada, aquele que ficou com um só, que cavou e escondeu, ele foi cobrado. Falou: por que você não deu o seu dinheiro para o banco? Pelo menos eu teria juros. Esse texto já me pegou muitas vezes, porque eu trabalhei muitos anos no banco. E eu fiquei pensando, se a Bíblia está dizendo que o mínimo minimorum que você tem que render para Deus é o CDI, que benchmarking, hein? Quer dizer, se eu não fizer nada, pelo menos me dá o juro. Dá o juro bancário, que no Brasil já foi alto, ficou baixinho, agora está subindo de novo e vai continuar subindo, turminha, vai continuar, espere o Copom. Então, o juro é o padrão de comparação para não fazer nada. Se você for fazer um negócio, você tem que render mais do que se você tivesse parado aplicando dinheiro na renda fixa aí sem nenhum risco. Então, o negócio ele tem que ser rentável. Tanto é que aquele 5 virou 10, 100% de rendimento. Ele arriscou. A Bíblia não diz o que ele fez, mas com certeza ele correu o risco e ganhou. Porque aquele que tinha só um não quis correr riscos, ficou com medo de ser cobrado. Ele não roubou, ele não atrapalhou o dono, ele simplesmente enterrou e falou: toma de volta o que é teu, eu não perdi, também não ganhei, empatado. E o que Jesus falou? Que o empate é do diabo. Então, meu amigo, por que você não deu o juro pelo menos? E aí eu já faço essa pergunta pra você: o que você faz com o seu tempo? O que você faz com o seu dinheiro? Eu me fiz essa pergunta há 20 anos atrás. E a pergunta foi: se eu parar de trabalhar e der tempo integral para a igreja
e não pedir um centavo de salário para nada. Eu vou produzir mais para Deus do que se eu ficar trabalhando 100% do meu tempo, ganhar o máximo de dinheiro que eu posso e doar esse dinheiro totalmente para a igreja. O volume de dinheiro que eu tenho capacidade de produzir vai gerar mais resultado para o reino do que o meu tempo ou não? E é uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil de responder, porque quando você ganha mais dinheiro, fica mais fácil de investir no reino, né? Durante muitos anos, eu fiquei sempre com essa preocupação. Eu estou gastando meu tempo, esse tempo está bem remunerado? Muitas vezes nós não temos essa noção da eficiência, porque nós falamos que é para Deus, então não tem importância, que não tem resultado. Ele não é lucrativo. E esse é um assunto que nós temos que tratar hoje muito aqui. Lucro. Porque dar lucro não significa que é uma coisa errada, ruim ou feita para os homens. Tem que dar lucro para Deus. O que não pode é distribuir resultado, né? A igreja não é uma organização financeira, a igreja não é um negócio que gera resultados para enriquecer pastores ou donos dela mesma, porque a igreja, teoricamente, nem dono tem. Então, quem se arvora como dono? A igreja não é um negócio que pertence ao fundador. Aliás, pertence ao fundador. O fundador é Jesus. Então, pertence a ele e não a ninguém que colocou o seu prédio, a sua organização, a sua denominação de pé. Então, este negócio é de Deus. E nós temos que pensar, o que eu estou trabalhando para ele, está valendo a pena, está valendo a causa? Eu estou granjeando mais riquezas? Então, esse texto da parábola dos talentos, ele fala isso. E na parábola das minas, que é o correlato, as 10 minas, quando aquele senhor volta de guerrear, ele conquistou as cidades. Então, quando ele pega aquele homem que ganhou as 10, ele fala, você agora vai ter governo sobre 10 cidades. Ou seja, a consequência, o resultado do trabalho do cristão, granjeando os seus talentos, investindo o seu dinheiro e entregando para o seu Senhor, o trabalho foi governo sobre a cidade. Quando a igreja cumpre o seu papel, quando ela é sal na terra, quando ela conquista as almas, ela ganha o controle. E aqui um big disclaimer, aqui com letras maiúsculas. O controle da cidade não é o poder temporal que a igreja tem que exercer como se fosse o executivo. Religião e Estado não se misturam. Mas na hora em que o cristão, na hora que o cidadão, na hora que o membro da comunidade é também membro do corpo de Cristo, os valores dele, as prioridades dele, a condição de trabalho dele muda, e muda sim todo o ambiente. A igreja transforma a sociedade sem colocar um homem na liderança, que é o que nós chamamos aqui, pelo menos lá na minha igreja a gente fala muito sobre isso, governo sem reis. Não tem ninguém mandando. É Deus que está controlando o coração de cada um. Então essa parábola fala sobre esse assunto. Outro lugar que aparece negócio é justamente na eleição dos diáconos. Quando os discípulos são perguntados acerca das tarefas que estavam acontecendo ali, das discussões que estavam acontecendo na distribuição dos mantimentos entre as viúvas, tinha as viúvas dos judeus que moravam em Jerusalém, tinha as viúvas dos judeus prosélitos que tinham se convertido, que eram chamados os gregos, e aí então tinha acepção ali entre os dois grupos, e começou uma confusão típica de relacionamento humano, quem acha que pode mais, quem acha que pode menos, quem acha que chegou primeiro, quem acha que foi prejudicado, e aí então foram para os discípulos falar, e eles falaram, é razoável que nós paremos de fazer o que nós estamos fazendo, que é pregar a palavra de Deus, que é anunciar o evangelho, que é cuidar da ministração, para cuidar desse negócio aí. E aí então a palavra deles foi que eles escolhessem irmãos entre eles, varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, e que eles pudessem ser constituídos sobre este importante negócio. Eu quero pegar esse texto aqui porque ele fala assim, ó, são os discípulos dizendo, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Que mesas são essas? Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos,
Ou seja, aumentando o tamanho da igreja, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Ministério cotidiano, comida. Então as mesas são as mesas dos diáconos, diaconal, mesa do pobre, mesa do Senhor. Então o diácono na sua igreja talvez seja só o que toma conta da ceia, mas ele também tem a função de garantir a distribuição aos pobres, a beneficência, a assistência social, as cestas básicas, não sei como funciona na sua localidade, mas é uma função da igreja amparar os domésticos da fé. Então quem cuida disso é o lado humano dessa história, são os diáconos. E estava tendo confusão, de novo, gênero humano, onde tem dinheiro, onde tem riqueza, existe confusão sobre quem ganhou, quem não ganhou, se foi justo ou não foi justo. E aí então a resposta dos discípulos foi: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus. Então escolham vocês, esses homens, que nós constituamos sobre esse importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então aqui eu vou fechar o meu caso aqui. Oração e ministério da palavra é a função sacerdotal da liderança da igreja. Ela tem que dizer a palavra de Deus, tem que orar pelas pessoas, tem que pregar o evangelho, tem que fazer aquilo que Deus chamou eles para fazerem, que não é fazer negócio. Agora, alguém está lá cuidando dessa logística, alguém está cuidando da lojinha funcionar, alguém está limpando, alguém está varrendo, alguém está colocando no lugar, alguém está pagando a conta, e se vai distribuir comida, alguém está captando, dividindo. Tem um fluxo financeiro, tem um fluxo negocial, a igreja tem que se sustentar. E aí então os discípulos, os diáconos, cheios do Espírito Santo e de fé, foram reservados para esta ação. Então há um momento da sua vida em que você está lá apoiando a igreja fisicamente a acontecer, mas a razão e a função de ser dela é espiritual. Espiritual. Então, para que a gente possa discutir com nossos ouvintes aqui as questões sobre negócios e igreja, sobre se tem que ser produtivo ou não tem que ser produtivo, como avaliar ou não avaliar, queremos ouvir as opiniões dos nossos ouvintes, não é mesmo? Temos muitas opiniões que o povo trouxe aqui no Instagram. Eu anotei algumas aqui, ó. Vou te trazer, por exemplo, quais são respondendo a pergunta, quais são os negócios do Pai? A Cláudia B. Farias falou as boas novas de salvação. E teve bastante gente que foi nessa resposta aqui, que os negócios do Pai são as boas novas de salvação. Então, é com essa que eu vou abrir se isso é o negócio do Pai. Mas antes temos avisos, né, pai? Muitos avisos a dar. Importantes avisos. Tem um aviso importante hoje, que é o aviso do Tela. Quer falar aí sobre o Tela? Eu quero. Que está acontecendo neste momento. Quer dizer, nesses dias, não neste momento. Nesses dias. Tela, o Instituto Tela, do qual eu sou presidente, é tecnologia, empreendedorismo, liderança e ação. E nós estamos para começar um seminário, um curso, uma escola de empreendedorismo cristão. Escola de empreendedorismo cristão. Você não pode perder essa chance, porque nós estamos diante de uma oportunidade ímpar como país, como igreja, e você como cristão vivendo nesse ambiente, de entender o seu lugar nos negócios do reino. Negócios do reino, por isso esse assunto é tão importante hoje aqui. Há um conceito missionário moderno chamado Business as Mission, BAM, que é negócios como missões. Ou seja, você monta um negócio e vai para outro país, e monta o seu negócio lá e através dele você prega a palavra. Negócio como missão. Isso tem crescido muito no mundo e é a melhor maneira para você entrar hoje em países que não aceitam o evangelho. Não vão aceitar um visto de missionário para você ir lá pregar o evangelho para eles, mas vão aceitar um empreendedor, um empresário, um comerciante, um professor, para fazer algo que vai ajudar aquela comunidade. E aí você prega o evangelho junto. Então, o Tela ajuda você a entender o seu negócio, entender o seu empreendedorismo e saber como começar a fazer o seu negócio crescer. São vários professores muito, muito renomados das suas áreas, gente de e-commerce, gente da agricultura, gente de mercado financeiro, gente de governo,
que mexe na máquina pública, advogados, empresários que começaram empresas do nada e hoje elas são de faturamento bilionário, gente que está dando de graça para o Tela a sua condição de ensino. E você vai pagar simplesmente os custos. Um curso desse é muito, muito, muito além do que nós estamos oferecendo. Então, nesses dias, segunda, ontem, hoje e terça, são aulas grátis. Se você quiser, ainda pode se inscrever na aula de hoje, às 8 horas. Vai ser o João Mordomo. Ontem fui eu falando, hoje é o João Mordomo, que é um dos cofundadores do BAM, Business as Mission, e da Global Crossover, uma missão de plantação de igrejas. E amanhã é o Antônio Torres, o fundador da Forte Leve, que vai dando a sua experiência e falando como é que ele começou o seu negócio. Isso tudo grátis. Então ontem, hoje e amanhã são 3 aulas grátis. Você pode entrar, fazer inscrição lá no telanegóciosmissões.com.br ou então no Tela Negócios e Missões no Instagram. E você vai ter todos os links lá, acho que vão colocar aqui também para você fazer o link. Agora, a partir da semana que vem, do dia 23, na verdade, na outra semana, começa a escola para valer, a Escola de Empreendedores Cristãos. Você não pode perder essa chance. Avise seus amigos, avise todo mundo que você conhece que quer empreender, que vai aprender com os melhores, com os cristãos que fizeram sucesso, como começar o seu negócio. Então, para não perder aqui o cerne da mensagem, tá tendo 3 aulas grátis, uma ontem, outra hoje e outra amanhã. Ainda dá para se inscrever, né? Dá. Tá bom. E se quiser ver a aula de ontem, tá em algum lugar ou tem que ver lá como é que faz para ver? Era só vai ver quem vê no ao vivo, quem não vê mais. Quando você se inscrever, você vai ser convidado a entrar num grupo de WhatsApp. São grupos de 250 e tantos lá, módulos de grupo. Nesse grupo tem os links das aulas que passaram também. Tem o link das aulas passadas também. Perfeito, e aí você vê essas 3 aulas grátis e aí você vai saber se esse curso é para o que você tá procurando, se você tá nessa fase. Eu acho o curso muito legal, mas é bom o fato de ter 3 aulas grátis para vocês entenderem um pouco melhor que o tema, além dessa apresentação rápida aqui. Eu coloquei na descrição do vídeo o link do Tela Negócios e Missões, então vai lá na descrição do vídeo, clica no link que vocês vão ver o site, aí vocês vão entender um pouco mais sobre o que é o curso, o que eles vão estar falando e quem são as pessoas que estão participando dando aula. O outro aviso, também temos que falar sobre as nossas capinhas com versículos, hein? Capinhas com versículos, caseyhome.com.br, é um dos links na descrição do vídeo também. Você que quer uma capinha personalizada ou quer ter um versículo da Bíblia, você vai lá, escolhe o versículo e põe. A gente tem alguns modelos lá que a gente fez um design legal pra você botar na capinha do seu celular um versículo da Bíblia. Então você que quer proteger o seu celular contra quedas e tudo mais e quer proteger ele botando um versículo ou quer ter um versículo no teu celular, alguma palavra que te inspira ou que você gostaria de lembrar, caseyhome.com.br, tá aqui na descrição do vídeo. Vai lá, olha que vai que você gosta de uma capinha, é uma parceira nossa, ela tá fazendo condições especiais para os nossos usuários. Então dá uma olhada lá que vai que tem uma capinha para você que você tá precisando. E você também pode personalizar com mensagens, pode dar de presente para alguém, vai que você quer mandar uma mensagem legal para alguém, você põe na capinha, dá de presente. caseyhome.com.br, entra aí e dá uma olhada. E voltando pro tema de hoje, ou temos mais avisos? Não temos mais avisos. Então vamos ao tema de hoje, que eu quero fazer perguntas aqui pra você. Então, a pergunta do programa de hoje... eu vou pelo Instagram aqui. Eu vou pelo Instagram até chegar na pergunta do dia de hoje. Vamos lá. Vamos ao Instagram. A primeira pergunta que eu fiz no Instagram, pai, foi: a igreja é um negócio? E aí, como as pessoas não sabiam as próximas perguntas, elas não responderam aqui. Eu, considerando as perguntas que eu fiz depois, responderia sim. Eu perdi de lavada, porque 85% das pessoas com muita sensatez respondeu que não. Viu só? Todo mundo pensou nessa questão de ser um negócio, no sentido de ser uma empresa que vai dar lucro. Então aí tem uma igreja, tem uma padaria, tem uma indústria e comércio, é a mesma coisa. Igreja é mais uma coisa que tem para dar lucro e resultado? E é óbvio que a resposta é não. Agora, se você for... Calma.
Se você fala muito, a outra pergunta não faz sentido. Eu preciso aprender aqui. Manter a minha discrição. O cara você pergunta uma, o cara responde 5 numa só, e você não pergunta as outras. Tá bom, então não falo nada. Continuando o raciocínio das perguntas, a segunda pergunta foi: o objetivo de um negócio é dar resultado? E aí eu coloquei sim, e 92% das pessoas colocaram sim. Acho que as pessoas entendem como um negócio funciona, pensando do ponto de vista business. Ainda estávamos todos pensando em business aqui, nessa pergunta número 2. Pergunta número 3. Todo resultado é financeiro? Aqui começou a divergência. Não foi muito grande, mas eu colocaria não. E aí já foi 80-20, já deu uma subida lá do último, mas ainda tem uma preferência. Todo resultado é financeiro, a maioria das pessoas falou não. E aí, tratar a igreja como negócio é errado, então? E aí, aqui que eu acho que começa a ficar difícil, porque se o objetivo do negócio é dar resultado e nem todo resultado é financeiro, então o objetivo da igreja é dar resultado? Tratar a igreja como um negócio é errado? E aí, eu coloquei não. Mas a maioria das pessoas colocou sim. Viu só? Nós estamos aqui justamente para causar esse pensamento. Você tem que raciocinar para sair da mesmice, né? Pensar fora da caixa. Exatamente. E aí, tratar a igreja como negócio errado, desculpa, eu coloquei não. A maioria das pessoas colocou sim, que é errado. E aí viemos as perguntas abertas, que é quando tudo fazia sentido, que é: quais são os negócios do Pai, falado em Lucas 2,49. E aí começa a ficar interessante. Então, pai, seguindo o raciocínio aqui das perguntas, você responderia o quê? Tratar a igreja como negócio é errado? Sim ou não? Não é errado. Não é errado. Por quê? Antes que você se complique. Antes que todo mundo desliga o programa aqui e fala heresia. Sabe que eu gosto muito das palavras pelo seu sentido, o rigor formal das palavras. Então, é óbvio que tratar a igreja como um lugar de negociata, tratar a igreja como um lugar de ganhar dinheiro, é totalmente errado. Eu acabei de dizer isso, que os próprios discípulos disseram. Não é razoável que a gente pare de fazer o que nós estamos para fazer, que é orar e pregar a palavra, para cuidar de qualquer outra coisa, mesmo que seja tão importante negócio, quanto a divisão e a distribuição do alimento. Então, o foco da igreja, a razão de ser da igreja, não é ganhar dinheiro ou fazer negócios. Agora, quando você vai na palavra negócio, essa palavra é muito, muito interessante, porque negócio é negar o ócio. Negar ócio, negócio. Então, quem negocia está deixando de descansar. Ou seja, negar o ócio é trabalhar. E esse trabalho com um resultado, você vê que os ouvintes todos foram nessa direção. Você tem um negócio, ele tem que dar resultado, porque senão alguma coisa está errada. Então, esse sentido de que a igreja tem que dar fruto, de que a igreja tem que ter resultado, de que o trabalho tem uma consequência, ele não pode ser perdido de perspectiva. Olha que interessante. Jesus chegou num sábado e fez um milagre. Ele curou um paralítico lá no tanque de Betesda. Curou o paralítico no sábado. Olha que absurdo como estava o negócio da lei, como é que a religião é um negócio complicado. A pessoa era paralítica, ele estava naquele tanque que era um lugar sagrado, onde dizia a lenda que um anjo descia ali e que o primeiro que pulasse na água depois que o anjo mexesse nela seria curado. E o paralítico nunca conseguia, porque como ele era paralítico, ele tinha dificuldade de locomover. E quem estava lá não estava lá para ajudar, estava lá para ser o primeiro. Então ele sempre ficava para trás. E Jesus, vendo aquilo, vendo aquele homem que tinha 38 anos de idade, ele perguntou: você quer ficar são? Você quer ser curado? E o enfermeiro respondeu: não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse então: levanta-te, toma a tua cama e anda. E aquele homem ficou são, pegou a cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Olha onde chega a religiosidade.
os líderes da lei foram lá pegar no pé do cara que era um paralítico, porque ele estava carregando a cama em que ele estava deitado antes. E ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Eu acho muito legal essa resposta, porque você tem que dar essa resposta também quando vier um cara muito sábio, cheio de regra pra você, e falar: ó, Jesus me falou isso, tá na palavra de Deus assim, então você vai conversar com ele. Não tem o nosso tempo aqui, mas foi a mesma coisa que aconteceu com o cego. Ele foi curado e aqueles fariseus chegaram dizendo: ó, olha, da glória a Deus, esse homem é filho de Belial. Falou: se ele é ou não é, eu sei que eu era cego, agora eu vejo. Vocês querem também ir com ele? Então, cuidado com a religiosidade. E aí então, foram atrás de Jesus, pegaram no pé, perguntaram quem era Jesus, e por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E a resposta de Jesus foi assim: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Sabe o que Jesus está falando? Eu trabalho no sábado, meu amigo. Trabalho no sábado, trabalho no domingo, trabalho na segunda. Meu pai trabalha, eu trabalho também. Então, negar o ócio é trabalhar. Jesus está trabalhando. Outro texto diz: trabalha enquanto é dia. Vem a noite que ninguém mais pode trabalhar. Então, meu irmão, minha irmã, você tem que ser produtivo. E a sua igreja? A sua igreja também tem que ser produtiva. E esse negócio tem que resultar em quê? Aí é uma outra pergunta que acho que mais pra frente vai acontecer, né? Qual que é o resultado de tudo isso? Mas sim, a igreja tem que dar resultado. Maravilha, foi a resposta completa para não deixar coisa dúbia no ar, né, pai? Boa. Concordo. Aí, vindo a pergunta aberta, só que ó, chegou um comentário pelo WhatsApp da Jéssica, de Itaperuna, Rio de Janeiro, que também respondendo a pergunta do dia, que é: quais são os negócios do pai? Ela falou: os negócios do pai, acredito que é a salvação das almas. E foi o que as pessoas mais falaram. A Cláudia B. Farias falou as boas novas de salvação. Aqui, ó, outras pessoas ganhar almas para o Senhor. E eu fiz uma pergunta também que eu já vou juntar nessa: quais são os resultados dos negócios do pai? E também a maioria falou: o resultado dos negócios do pai é salvar almas. Então vem aqui a primeira pergunta: salvar almas é o negócio do pai ou é algo diferente? Ou envolve, mas não é o todo? Ah, agora melhorou, hein? E se não é todo, é quantos por cento? Essa é uma excelente colocação, porque nós temos a sensação, por aquilo que até a própria igreja e as religiões pregam, de que todo o plano de Deus foi feito, que ele mandou o Filho Jesus aqui na terra morrer na cruz para nos salvar, para que nós que estávamos lá, privados do céu, longe de Deus, incapazes de sermos abençoados, pudéssemos nos salvar. E isso significa o quê? Que a gente vai para o céu e vai passar a eternidade tocando harpa e fazendo festinha com os anjos. Ou seja, o conceito de eternidade é o conceito do ócio. É o conceito de que você aqui nesse vale de lágrimas está sofrendo, mas lá na frente não vai fazer mais nada a não ser férias eternas no céu. E não tem um lugar na Bíblia que fale sobre isso. Pelo contrário, Jesus falou que ele vai preparar um lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Então tem uma razão de ser de você estar no céu. Tem um propósito. Quem vai para o céu vai se sentar numa cadeira que é o trono de Cristo. Efésios 1 fala isso, que nós somos corpo de Cristo e abaixo dos nossos pés todo poder, principado, potestade, domínio, nome que se nomeia na terra, e aquelas coisas estão debaixo. Nós vamos julgar os anjos, nós vamos exercer o poder de Deus pela eternidade. A igreja é uma grande empresa de RH. Já que é para deixar o pessoal preocupado hoje, vou preocupar duas vezes aqui. Não só um negócio, como é um negócio de RH. O negócio da igreja é gente. O negócio da igreja é trazer pessoas para o reino. Para quê? Para que elas sejam convidadas a folgarem eternamente? Não, para que elas trabalhem para o Pai, cumpram a sua vocação. Então, a igreja tem que evangelizar, porque ao evangelizar, ela traz o Jesus Salvador. Ao trazer Jesus Salvador, ela reconhece o senhorio de Cristo, traz o Jesus Senhor, e quando você reconhece Jesus como seu Senhor, você vai cumprir a vontade do seu Pai, ou seja, fazer aquilo que Ele quer, fazer os negócios dele acontecerem. E isso vai acontecer pela eternidade.
Então, a igreja tem o papel de expandir o reino de Deus na terra. Mas esse não é o fim. Esse é o propósito para um outro fim que está além da eternidade. Maravilha. Aí, outra pergunta aqui que foi boa. Na realidade, eu acho que é mais uma coisa que faz parte dos negócios do Pai, mas não é o negócio em si. Aí, no final, vamos trazer a expressão bem clara do que é o negócio do Pai. Mas a Silvia Animar fala, a palavra de Deus são os negócios do Pai. E aí eu fiquei pensando, a palavra são os negócios do Pai ou o manual de como implementar os negócios do Pai? A palavra de Deus são as ordens do Pai, né? Ele fala aquilo que nós queremos que fazer. Então Jesus disse lá também em João 15, e de 15 a 17, esses 3 capítulos são muito importantes. Jesus disse, olha, já não vou chamar você de servo, porque o servo apenas obedece. Ele não sabe o que ele está fazendo. Ele ganha uma ordem e a executa. Eu vou te chamar de amigo, porque eu vos dei a conhecer a vontade do meu Pai. Então, na hora que você conhece a palavra de Deus, na hora que você conhece o que Deus pensa, você começa a entender o que Ele quer. E esse é o Salmo 32, guiar-te-ei com os meus olhos, não sejais como a mula que não tem entendimento. Então, na hora que você ganha entendimento e tem a mente de Cristo e começa a entender a vontade de Deus, então você começa a cumprir o propósito do Pai e os negócios que Ele tem para fazer. Então, a palavra de Deus, a evangelização, são portas de entrada. Maravilha. E aí vieram outras pessoas falando que os negócios do Pai é estar na casa do Pai. A Cristina _eu falou, estar na casa do Pai são os negócios do Pai. Só que esse eu achei que não era, porque estar na casa do Pai me vem a mesma sensação do ócio da salvação aí, que você falou, eu vou fazer nada, tá lá e tá cuidado dos negócios. É assim que funciona? É estar na igreja ou é estar trabalhando na igreja ou fora da igreja, aliás? Outra pergunta muito interessante, porque casa do Pai não é o templo. Já falamos sobre isso aqui nesse programa. Né? Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Essa pandemia trouxe essa perspectiva da igreja invisível, espiritual, que não está restrita a um endereço comercial. Então, quando você fala estar na casa do Pai, não é que você se converte e muda para a igreja, como se isso fosse mais espiritual. Você é a igreja, você é o tabernáculo, você é a casa de Deus. Deus habita em você. Então, estar na casa do Pai é ser Jesus aonde você está. A reunião física dominical, que tem muita importância, pelo aspecto da comunhão, pelo aspecto do culto, quando nós reunimos juntos, nós vamos louvar a Deus, cultuar juntos, e esse é um assunto para outra semana, né? Mas nós prestamos culto, nós não assistimos culto, nós entregamos algo quando vamos à igreja domingo, nós não vamos lá buscar algo. É um conceito totalmente equivocado que se implantou na igreja hoje, que culto é um lugar que você vai lá para receber uma bênção. Mas nós somos igreja fisicamente reunidos para adorar o nosso Deus. Mas você, como casa de Deus, é em todo lugar. Então, esse conceito de ser casa, que Jesus coloca lá, no primeiro texto de Lucas 2, estar na casa do Pai é cuidar das suas tarefas e atribuições como membro da família. Maravilha. E aí, outra pergunta que eu achei muito boa aqui foi a Jaci Magalhães respondendo quais são os negócios do Pai, e ela respondeu boas obras. E aí eu fiquei com uma dúvida assim na minha cabeça. Será que ela falou no sentido boas obras de praticar coisas boas, ter frutos bons por realizar a obra de Deus? Ou no sentido de fazer caridade? E aí eu vou indo mais longe. A obra de Deus, fazer a obra de Deus é o negócio do Pai? E fazer caridade faz parte da obra de Deus ou não é o negócio do Pai fazer? São duas em uma, entendeu? Eu fiquei com dúvida se essas boas obras que ela falou são boas obras, realizar bem a obra do Pai, ou então se é fazer caridade, fazer coisas boas. De novo, o Filho de Deus veio salvar o que estava perdido. Então, tudo que é evangelização, tudo que é salvação, e a salvação compreende o apoio, a ajuda, o apoio espiritual e físico, material, estender a mão, como já falamos aqui também. Jesus deixa muito claro em Mateus 25, o critério para saber se você vai entrar no céu ou não
é se você deu de comer, deu de beber, vestiu, visitou quando estava enfermo, foi na prisão olhar, hospedou. Então estas coisas são coisas práticas do dia a dia, da vida em sociedade. Não tem nada de sobrenatural espiritual nisso. E definem um comportamento cristão de abençoar e cuidar de todos aqui na terra. Salvação. Agora, na hora em que eu me torno Jesus, na hora que eu estou salvo, esse trabalho caridoso, esse trabalho social, ele começa a ser na restauração da condição de humanidade plena daquele cidadão, para que ele possa aprender a ser filho de Deus e também passar a fazer as mesmas coisas. Volta a Mateus 25. Quando perguntaram, Jesus, quando que nós fizemos isso a você? Quando fizeste a qualquer um desses pequeninos, a mim o fizestes. Então, quando nós prestamos obra social, somos como se Jesus estivesse fazendo através de nós. Somos abençoadores como Jesus abençoou. Então a igreja cumpre um papel de obra social, mas para que esse cristão que faz esse papel entenda o seu modelo de negócio pela eternidade, o que ele vai fazer diante de Deus. Deus está levantando um exército, um corpo, homens e mulheres que serão galardoados com uma função espiritual eterna. E aí, uma que eu achei muito interessante aqui, como tá chegando no final, vou trazer ela e pular as outras. Teve muitas pessoas que falaram aqui, respondendo a nossa pergunta, quais são os resultados do negócio do Pai. Teve gente que falou pregar o evangelho. Teve uma pessoa que respondeu, conseguir a salvação é o resultado do negócio do Pai. Eu falei, meio egoísta isso, né? O resultado do negócio do Pai é eu ser salvo. Parou no meio do caminho aí, né? Você conseguir a salvação, acho que não é o objetivo final do negócio. Mais um comentário muito interessante da Milen de Garcia no Instagram, falou que na versão dela não fala nem dos negócios do pai, nem na casa do pai, fala dos interesses do pai. Uhum. Cuidar dos interesses do pai. E aí eu queria trazer isso daqui, que dependendo da versão, muda a palavra. Tem gente que, e até em inglês, tem uma que fala business, tem outra que fala house. E aí a gente foi lá no grego olhar qual que é o negócio aqui. E aí, no lugar em que é pra falar, que fala casa, você explicou já o artigo D, né? Que ele não fala casa nem nada. E aí tem uma outra palavra no versículo em grego, que é esse D aí, que em inglês é traduzido como it behoves. Que é uma palavrinha difícil, hein? Behoves. Nem pra quem usa inglês normalmente, o behoves é usado. Mas aí a gente foi atrás do que é esse behoves aí, e aí, aqui no site do Bible Hub, que fala a etimologia das coisas na Bíblia, fala também é necessário, inevitável, é um dever o que é próprio. Essa palavra aí, em vez de negócios ou casa, é necessário, inevitável, é um dever o que é próprio. Então, cuidar do que é necessário, inevitável, do que é um dever e do que é próprio para o pai. Seria essa a tradução? Essa é a melhor tradução desse versículo. Jesus está falando assim, eu estou fazendo o que eu deveria fazer para o meu pai. Eu não estou querendo voltar para Nazaré, na casa que vocês moram lá. Eu estou cuidando daquilo que é interesse e que é inevitável que eu faça para o meu pai. Maravilha. Então eu queria falar, encerrar o programa, né? Estamos chegando ao final de mais um programa aqui. Tinham outras perguntas, queria terminar deixando essa nota aí de que a versão traz diferentes interpretações. E no app da Bíblia JFA você pode ler duas versões ao mesmo tempo. Então essa é uma ferramentinha legal para comparar. Mas, pai, resumindo, e já resume ora, ou se quiser ora e resume, o que é o negócio do pai? Seja prático. Eu quero orar com vocês aqui, porque você tem que entender o que Deus quer da sua vida. Você não está ganhando um bilhete de loteria, você não está ganhando um ticket de férias eternas. Você tem um propósito com Deus, e esse propósito é o negócio que Ele tem para você. Você tem que entender o que é isso. Senhor, nós abençoamos esse povo que busca e chama pelo Teu nome. Nós abençoamos aqueles que estão interessados não apenas em ter umas férias eternas no paraíso, mas cumprir a Tua vontade. Aquilo que Satanás e seus anjos não quiseram fazer, cumprir a Tua vontade, amar o Teu nome, amar fazer a glória do Teu nome engrandecida em toda a terra. Então nós abençoamos os que cumprem esse propósito, os que vão cuidar desse negócio.
os que vão cuidar desse negócio trabalhando fisicamente numa igreja, os que vão cuidar desse negócio pregando a palavra, anunciando o evangelho, discipulando vidas, os que vão cuidar desse negócio sendo sal e luz aonde eles estão, de todas as maneiras. Tudo é reino, tudo é igreja, teu é o reino. Senhor, que o teu negócio na terra cresça através de nós e que o teu nome seja glorificado, porque nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém. Chegamos ao final de mais um programa. Quero agradecer a presença de todos. Estamos 1 minuto atrasado, então nos vemos terça-feira que vem às 4. Entra no Instagram na segunda para responder as perguntinhas. @BíbliaJFA. Muito obrigado. Até lá. Até lá.